essa cena. Esqueça tudo que você ouviu sobre essa cena ser apenas uma piada de poucos segundos. O que você tá vendo aí, esse borrão de pixels, foi a maior mentira que o Cartoon Network contou pra gente em 2007. O que vimos na TV era só metade da história. O que era pra ser apenas um acidente cômico de poucos segundos, um galho, um top arrancado com uma censura, acabou se tornando o maior mistério de bastidores de Drama Total. Desde 2007, a internet foi inundada por supostas imagens sem tarja, montagens toscas e rumores. Por quase 20 anos, a internet tratou a versão sem censura da Heather como uma lenda urbana de fórum. Uma montagem tosca para enganar a criança curiosa e pervertida. Todo mundo ridicularizou, até o próprio diretor da série dizer que era real. Eu avisei que as coisas iam ficar mais obscuras. – 27 de dezembro de 2017. Um usuário no Twitter conhecido como Flashlight237. Ele menciona num tweet o usuário Calf13, ninguém mais, ninguém menos que Todd Kaufman, criador das 2 primeiras temporadas da série. Ele dizia: "Isso é real? Ou é algum youtuber aleatório editando um clipe de Ilha dos Desafios?" Na conversa, ele posta um link para o YouTube, dando a entender que alguma coisa estava rolando em alguma cena do show. O link hoje em dia não funciona mais. O YouTube o deletou por ferir as diretrizes com nudez ou conteúdo sexual. O que é estranho. Estamos falando de um desenho animado ainda? Eu fui atrás para ver se ainda estava no Wayback Machine, um site que preserva informações e prints de páginas ou sites que já não estão mais no ar. Eu fui sem muita crença, pensando que seria algo muito específico para alguém ter salvado. Porém, imagine a minha surpresa ao descobrir que pelo menos 94 pessoas decidiram salvar. O vídeo tinha o título Seios da Heather sem censura, Ilha dos Desafios, de um canal chamado Rickman 11 Adult, postado em 24 de fevereiro de 2011. Vale dizer que o canal também parece não existir mais, pelo menos eu não encontrei. Na última vez que a página pôde ser acessada, no dia 26 de agosto de 2025, o vídeo tinha 19 milhões de views. Tá, mas do que se trata o vídeo? Ele começa com uma tela e um aviso, de conteúdo explícito. Então, um clipe começa a rodar. É a mesma cena manjada que eu mostrei no começo do vídeo, o episódio 13 da primeira temporada, rodando em baixa qualidade. Porém tem uma diferença doentia. Na cena que normalmente vimos sempre censurada, ela está totalmente explícita. Não há censura. Então o vídeo de apenas 20 segundos termina com uma cena que inclusive parece também ter sido censurada, tanto lá fora quanto aqui, pois não está no episódio. Boobies. Tá, esse vídeo podia ser facilmente uma montagem, correto? Essa cena já existia há 4 anos na época, tempo suficiente para as notícias falsas rolarem. Porém as coisas ficam mais bizarras nos tweets. O usuário, depois do primeiro tweet, adiciona: "Quer dizer que alguém realmente deixou o busto da Heather sem censura?" Então 3 dias depois do primeiro tweet, Todd Kaufman responde: "Bem, foi desenhado dessa forma inicialmente. Depois censuramos. Não sei como o original foi parar nas mãos do público." Revelando que, inacreditavelmente, aquela cena que já desapareceu do YouTube era sim real. Mas se você pensa que o caso se encerra aqui, o buraco é bem mais fundo, porque a resposta dele abriu uma caixa de Pandora que a Fresh TV nunca quis que fosse aberta. Por que você desenhou adolescentes nus? Agora você precisa lançar todos os episódios que censurou, sem a censura e em qualidade HD 1080p também. A internet entrou em choque. As perguntas iam tanto desde o motivo de terem desenhado aquilo e até pedidos bizarros por mais cenas sem censura. Os desenhos animados costumavam ser incríveis. Caramba. Por favor, não vaza as cenas do Owen. Ai, que delícia! Essa história tá muito mal contada. Pra começar, teríamos a chance de esse ser um perfil fake? Um doido aleatório pagando de diretor ou um fake do próprio Kaufman? Eu fui conferir. No perfil dele, temos sua suposta foto. Na bio, os shows que participou, incluindo o Drama Total. E embora não tenha verificado no nome, parece realmente ser o perfil dele, considerando as postagens. Mas esse Todd Kaufman tem mesmo autoridade para afirmar algo assim? Como eu disse, sim. Junto com Mark Thornton, ele foi o principal diretor de Drama Total na primeira temporada e na segunda. Ele não era só um funcionário qualquer. Ele ajudou a estabelecer o visual e o estilo da série inteira. Foi ele quem definiu como os personagens seriam animados, o tom da comédia e como as cenas seriam dirigidas. Ou seja, se for verdade, essa cena passou pela aprovação dele, ou talvez tenha sido a sua própria ideia. Mas como vocês já devem ter notado, isso é muito estranho por um motivo simples, que a série deixou explícita logo no primeiro episódio, e um usuário apontou. Você sabe se vai ter algum tipo de monitor nesse lugar? Todos vocês têm 16 anos. O Chris deixou claro, 16 anos. Se eles eram menores de idade,
Por que diabos existia uma versão limpa guardada no estúdio? Eles poderiam ser isentados de culpa, se o que um usuário disse for verdade. Eu entendo que a série foi originalmente concebida para adultos, mas os personagens eram adultos originalmente? Imagino que sim, considerando toda a nudez. Mas tipo, era mesmo, Todd? E se a série originalmente fosse pensada em personagens maiores de idade? A gente não tem muitas evidências disso, fora o próprio design dos personagens, que, vamos ser bem sinceros, a maioria não convence como jovens de 16 anos, nem aparência, nem atitude. Poderiam facilmente ter planejado eles como adultos, mas mudado a idade de última hora para os adolescentes e jovens se identificarem mais, e os designs já estariam prontos. O problema é que a teoria cai por terra se considerarmos as próprias entrevistas dos criadores da série. Inúmeras vezes em entrevistas, disseram que fizeram um show pensando no público adolescente, fora o criador, Tom McGillis, dizer que o programa se chamava originalmente Escape from Summer Camp, e mostrava, segundo ele, um grupo de crianças presas em um acampamento brega no norte do Canadá. Nesse contexto, Kids pode tanto se referir a crianças quanto adolescentes. Não existe nenhuma fonte oficial, entrevista, documento de produção ou declaração dos criadores, dizendo que a série foi pensada originalmente com personagens e público adulto. Pelo contrário, todas as fontes apontam que foi criado desde o início para o público teen, com personagens de 16 anos. Fica difícil. Por outro lado, a série nunca tratou de temas sexualmente apelativos e eróticos. Pelo contrário, todas as cenas de nudez eram puramente usadas como comédia, piadas ácidas, nunca nenhuma delas recebeu mais peso que deveria, indo para uma vertente mais adulta. Tanto que nessa mesma cena do vídeo, logo em seguida, nós temos uma piada. Drama Total sempre brincou com isso, fazendo esse tipo de coisa ficar até boba e besterol. O Owen, por exemplo, fica pelado inúmeras vezes na série. Além disso, desculpe estragar sua infância, mas sempre foi comum de dubladores e atores, por exemplo, em muitas cenas, falarem palavrão quando seria censurado no show. Além disso, vários roteiristas de brincadeira faziam quadrinhos errados e ácidos dos personagens, coisas que jamais deveriam ver a luz do dia. É uma questão complicada. Você acha que isso é algo nojento que beira o imoral por se tratar da faixa etária dos personagens? Ou estamos apenas problematizando demais um show que nunca teve esse objetivo, numa era que era tudo mais livre? Independente da sua opinião, essa questão talvez seja peixe pequeno comparado ao mistério que ainda não temos nenhuma resposta até hoje. Se essa cena era para estar trancada nos cofres da Flash TV, como ela vazou? Por quê? E mais importante, quem liberou ela? Não existe uma explicação 100% oficial e detalhada de como exatamente a versão sem censura chegou nas mãos do público. Nem o próprio Todd sabia. A questão é, a cena existe, e o público agora sabe. Temos que tentar pensar de forma racional e teorizar as coisas que fazem sentido. Não dá pra saber se o tal Rico Manonce era realmente a primeira pessoa a ter posse do clipe. Ele pode ter reupado de algum lugar, mas eu busquei e não achei. Pode ser que tenha sido deletado ou sumido, então vamos tentar pensar como ele poderia ter parado no YouTube, independente de ser o dono do clipe ou não. A primeira hipótese é que aquele cara do canal, ou alguém que postou, era ligado à produção de Drama Total. Um ex-funcionário, ou no mínimo, ele conhecia alguém. Se considerarmos que o clipe é dele, o fato de ser de 2011 até ajuda, poderia ser de algum HD que possui o vídeo, um CD, algo que seria antigo, segredos de bastidores, qualquer coisa. E isso explicaria a baixa qualidade. E o fato de não termos nenhuma informação sobre ele, porque ele tem um perfil genérico, seria uma forma de se proteger de eventuais processos. Por que ele faria isso? Não sei. Vingança ou até trollagem. Esse seria o motivo do canal ser tão fantasma e de ele ter desaparecido no site, para ficar no anonimato. A segunda teoria é que, como Kaufman só respondeu aquele tweet uma vez na vida e nunca mais tocou no assunto, pode ter sido uma piada interna dele. Tipo, foi desenhada assim, depois a gente censurou, sei lá como vazou. Ele talvez tenha sido mal interpretado e tudo se espalhou. Isso me veio à mente após um comentário específico. Não era. Não havia sinal nenhum de rosa nos pixels. Ele se referia aos... Ai meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Você entendeu? Os mamilos dela. Ou seja, não existe versão original sem censura. O que vazou é uma fan edit ou uma recriação feita por alguém que tinha um episódio normal. O problema é que Kaufman é extremamente sério quando fala de bastidores. Ele responde outras perguntas sobre Drama Total até hoje sem trollar. Então o que ele ganharia espalhando fake news? Ele é alguém renomado, ganhou prêmios, deve ter um respeito absurdo pela obra e pelo próprio trabalho. Eu duvido que ele faria isso por vingança, porque poderia sujar o próprio nome. Além do mais, o tweet dele não parecia zoeira, e ele com certeza deixaria isso claro ou nem responderia. A terceira hipótese é que essa cena de alguma forma pode ter passado na televisão. Talvez se enganaram, ou talvez passaram errado. Talvez fosse uma versão exclusiva para beta watchers ou coisa do tipo. Então alguém pode ter recuperado o sinal e teve acesso,
postou. A Wiki de Drama Total, que costuma ser uma fonte muito confiável, que é basicamente uma enciclopédia do show, diz algo interessante sobre a censura. Algo que finalmente parece trazer uma resposta para esse mistério. Os seios da Heather apareceriam borrados em vez de sem censura, provavelmente devido à natureza explícita da cena. Algumas pessoas confundiram isso com o vazamento, apesar da cena ser uma estreia oficial da Teletoon. Espera, então estão dizendo que a cena não teve censura originalmente e que foi passado pelo próprio canal? A Wiki diz que foi claramente um erro de transmissão, e é dito que o que chamamos de vazamento foi uma estreia oficial. Isso confirma a teoria 3? Uma cena que passou por engano e que algumas pessoas viram na estreia? Então, tecnicamente, isso passou ao vivo? Ou estaria a Wiki de Drama Total enganada por alguma razão? O que você me diz? Qual teoria você acredita mais? Eu me pergunto quantas outras cenas de personagens desse estado não passaram pela mesma situação. Não só isso, mas as cenas com palavrões e gestos obscenos também. Drama Total sofreu diversas censuras nas Américas, diversas mesmo. Então não é difícil pensar que talvez tenham cenas que nunca verão a luz do dia. Mas a única pergunta que eu tenho pra você é: no que você acredita?